Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu utilizo o Google para poder fazer um gerenciamento básico dos meus projetos anuais, tá? Eu vim fazendo ao longo desses últimos anos o planejamento, o acompanhamento desses projetos no Trello, tá? Agora, o Trello é uma ferramenta muito mais complexa e muito mais completa, me dá muito mais informações, tem muito mais possibilidades. Mas foi ficando um pouco difícil alimentar aquilo o tempo inteiro. E como eu meio que assimilei todas as etapas e a metodologia mesmo do Trello, de vez em quando, eu pulava algumas coisas, falava, não vou fazer isso não. E aí comecei a perder a utilidade da ferramenta. Decidi, esse ano, ir para uma ferramenta mais simples e que me ajudasse na visualização geral dos projetos. E é um dos grandes benefícios do Google. Vocês pediram e eu vou mostrar rapidamente como é que funciona isso, tá? Vou projetar para vocês aqui essa tela, que é a tela do Google, que funciona na internet, mas também vocês podem baixar o aplicativo, certo? Uma ressalva. O aplicativo, ele não funciona muito bem na hora de você criar os projetos. O aplicativo, ele é muito mais para você visualizar. Então, é legal você ter no seu celular, porque você vai visualizar, mas é difícil mexer. Inclusive, é difícil mexer se você não tiver um mouse no computador, né? Se torna mais difícil. Não é impossível, mas se torna mais difícil. Inclusive, agora eu estou sem mouse aqui, porque vim gravar esse vídeo rapidinho aqui para vocês. Vou tentar mostrar, tá? Essa é a tela inicial. Vocês têm que ter uma conta para poder entrar. Então, cria essa conta rapidinho com um e-mail. Eu não tenho certeza se tem a necessidade de ter um e-mail da Gmail, não sei se tem alguma vinculação. Eu acredito que não, mas a minha conta aqui está com a conta da Gmail, tá? Esses são os meus diagramas, essa tela inicial é onde a gente tem os nossos diagramas, os nossos projetos, enfim, o que é que a gente quer chamar. Meu projeto de 2023 está aqui, tá vendo como ele dá uma ideia bem visual, assim, do que é que está acontecendo? Então, aqui estão os meus projetos, eu consigo aumentar, eu consigo diminuir a tela, certo? Isso é uma coisa importante para a gente mexer, eu consigo arrastar, trazer para cá, enfim. Eu estou sem mouse, então, como eu falei, sem mouse é um pouco difícil da gente trabalhar. Mas deixa eu começar aqui para vocês. Então, a gente cria o diagrama aqui, e aí vocês podem gerenciar o projeto de vocês da mesma forma que eu fiz o meu, tá? Escrevendo aqui no meio, projetos 2023. Opa. E, a partir daí, a gente vai criando as ramificações dos nossos projetos. Então, cada pontinho dessa aqui pode ser um projeto, tá vendo? Quando você passa aqui o mouse em cima de projetos 2023, aparece esses maisinhos em cada uma dessas extremidades, e aí você vai criando seu projeto. Então, vamos supor que você tenha um projeto em 2023 de fazer um mestrado. E aí você cria o mestrado, e na pontinha daqui do mestrado aparece outro mais. Você pode criar as fases do projeto. Perceba que podem vir várias fases, várias coisas, vocês podem criar dentro do projeto mestrado. Então, aqui vocês podem entregar o projeto de pesquisa, vocês podem colocar aqui, vocês vão criar as referências que você pode também fazer uma pesquisa de campo. Aqui você pode colocar as leituras que você tem que fazer, e aí dentro das leituras, perceba que outro mais você pode criar para ver as leituras, tá vendo? Você pode arrastar para ficar melhor visível. Então, dentro de leituras, ó, eu vou ter essa leitura 1, tá? Depois eu vou ter essa outra leitura 2. Enfim, você pode colocar os nomes dos livros, todos os artigos que vocês terão que ler nesse projeto. Pode criar mais um outro projeto, então vamos supor que vocês tenham um projeto de mudança de apartamento. Esse é um projeto que eu tenho, né? Mudança de casa. Então, dentro da mudança de casa, vocês podem colocar todas as fases desse projeto. Então, no meu caso, eu tenho a questão do financiamento do imóvel, eu tenho uma questão da própria mudança, né? A mudança física, e dentro da mudança tem a parte, por exemplo, de carreto, tá vendo? Eu tenho carreto,
tem várias coisas, né? Tem uma outra parte aqui que é da marcenaria, a reforma do apartamento. E aí, dentro de reforma, a gente pode criar várias perninhas. Então, tem um projeto de marcenaria, tem o próprio arquiteto para poder fazer o projeto. Repare, tá vendo? Então, tudo isso eu consigo ir ajustando. Tem a questão das compras, dos móveis, né? Enfim, eu posso criar várias coisas aqui dentro. Perceba que a gente ainda não está falando de prazo, a gente ainda não está fazendo essa análise, mas a gente pode ter uma formazinha também aqui que é possível fazer, tá? Então, vamos supor que você tem um outro projeto para 2023, que é o projeto Vida Saudável, não tem? O projeto Vida Saudável. Então, no projeto de vida saudável, você vai colocar tudo o que você tem que fazer. Então, por exemplo, você pode ter a parte das consultas médicas, que você tem que marcar, e aí, dentro das consultas, você tem que marcar nutricionista, você tem que marcar cardiologista, você tem que marcar enfim, o que você tiver dentro desse projeto. Aqui são apenas exemplos, tá? Endócrino, enfim, etc. Ainda dentro do projeto de vida saudável, a gente tem, por exemplo, a atividade física também. E aí, aqui é muito legal que você pode colocar, posso passar para cima, consultas médicas pode vir para cá. Dentro de vida saudável, tem atividade física. Aí eu vou colocar o que é que eu tenho que fazer aqui dentro da atividade física, por exemplo. Então, tem a academia, e aí eu posso colocar dentro da academia a periodicidade que eu vou para essa academia. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, tá vendo? Segunda, quarta e sexta, foi esse o caso. Percebam, tá? Então, aqui eu vou ter uma ideia bem geralzona dos meus projetos. Ah, Gabriela, mas isso aqui não diz para mim se eu estou atrasado, se não estou. Não, não diz. Então, é algo apenas para você olhar e gerenciar a partir daqui. Mas você pode estabelecer prazos para entrega. Você pode estabelecer o prazo, tanto colocando aqui o prazo, né? Que você vai se dar. Então, vamos supor que entregar o projeto de pesquisa seja 25 de janeiro, eu posso escrever aqui, tá? 25 de janeiro. Ou, simplesmente, eu posso marcar as minhas entregas. Perceba, entregas. Então, dentro desse campinho entregas, eu vou criar todas as minhas entregas de janeiro. Então, em janeiro, eu tenho... Qual foi a ação aqui? É em projeto de pesquisa. E eu tenho também, em janeiro, vamos supor que seja, marcar endócrino. Então, eu posso fazer também uma das pernas para as minhas entregas. Então, é uma coisa que eu também utilizo. E aí, eu vou pegar aqui janeiro, todas as entregas que eu tenho, fevereiro, todas as entregas que eu vou ter em fevereiro. Então, vamos supor que seja fazer a leitura 1, fazer a leitura 1, seja contratar arquiteto, nesse caso, exemplo que eu dei. Então, pode ser também que eu tenha que marcar nutricionista, o projeto de vida saudável. Percebam? Então, eu crio aqui, posso botar na ordem, janeiro, fevereiro, depois março, tá? Ah, não, março ficou em cima, não quero, quero março para baixo. A gente pode ir fazendo na ordem, tá vendo? Como pode ser muito interessante. Vão mexendo, tá? Utilizem, mexam, façam várias coisas. Deixa eu mostrar para vocês como está o meu projeto hoje, que eu fiz. Volta aqui. É o projeto de 2023, tá vendo? Então, aqui tem todos esses meus projetos, projeto de trabalho, de viagem, casa nova, o desenvolvimento das minhas competências para esse ano. Então, eu boto aqui dentro da Easy Coaching tudo que eu tenho que fazer, os meus produtos. Ah, eu tenho um também bem interessante, deixa eu mostrar para vocês, que é da minha vida.
Perceba que dentro da minha vida eu coloquei tudo que está dentro da minha vida. Isso aqui foi 2020, 21. Então eu estava vivendo a mudança da casa, a secretaria que eu trabalho, o execoach, meu esposo, Vinícius, ainda não tinha Gabriel. Minha mãe estava vindo morar com ela e tem a parte de saúde estética. Então aqui eu estava colocando tudo que eu estava vivendo naquele momento, tá vendo? Então, a questão do meu cabelo, que eu estava cuidando, fazendo tratamento, isso aqui eu não completei, tá? Era uma ideia do que eu ia fazer. Terminei não usando, passando os projetos pro Trello, como eu disse. Mas aqui eu posso colocar o tratamento de cabelo que eu estou fazendo, que eu estou fazendo com a unha. Então, tem toda a parte de fazer a unha, as datas que a gente tem que marcar, tudo isso eu posso acompanhar aqui, tá, gente? Então, é meio que um organizador de rotina aqui, serviu para mim como isso. Então, dá para fazer muitas coisas, é uma visão muito fácil. Eu acredito que pode ajudar vocês a ter essa visualização. Vocês podem salvar em PDF também, tá? E ir atualizando. Então, vamos supor que vocês tenham dado uma conclusão, por exemplo, no financiamento da casa, vocês podem colocar como concluído. E vocês podem colocar várias coisas, ó, incluir, tá vendo? Você pode dar o check aqui. Vamos supor que vocês tenham abortado essa ação do projeto, que é o arquiteto da reforma. Você pode colocar isso como marcar um vermelhinho dizendo que isso não vai acontecer. Vocês podem também incluir links, tá? Que pode te levar para um determinado site. Então, vamos supor que a marcenaria aqui eu coloco já direto o link do projeto, então eu salvo esse projeto dentro do meu Drive, e aí quando eu clico aqui, ele já aparece qual é o projeto. Isso é muito legal. Para leituras, inclusive, se esse artigo é um artigo que eu baixei da internet, se eu tenho ele em digital, então eu coloco aqui a leitura, artigo tal, tá vendo? Eu posso colocar artigo vivendo e aprendendo. Deixa eu chegar aqui para cá. Vivendo e aprendendo. E aí eu coloco o hiperlink desse artigo. Eu posso, inclusive, mudar a formatação do meu texto, posso colocar negrito. Enfim, gente, a gente pode brincar. E pode colocar também uma coisa legal que a gente pode colocar, são imagens, tá? Vou colocar essa imagem aqui maravilhosa dos meus babies. Eu acho que a imagem ficou muito grande, não sei qual é a mensagem que ele está dando aqui. Aqui. Então, eu posso colocar, ó, a imagem dos meus babies. Enfim, gente, brinquem. O Google é muito legal. Eu vou ainda dar uma melhorada no meu projeto de 2023 e dizer para vocês que, se precisarem de qualquer dúvida, ou se precisarem de qualquer ajuda, se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Eu vou adorar, se eu souber, ajudar vocês, certo? Então, deixa o seu like aqui, por favor, nesse vídeo. Se você gostou, comenta também quais são os seus suas próximas dúvidas, suas próximas demandas, o que você gostaria de ver por aqui. Essa é a forma que eu vou ter de construir um conteúdo que vai servir mais e melhor para vocês, tá bom? Então, beijinho e até o próximo vídeo.